Irmãos, Pastor Sérgio Calegari, canal Farol e Natureza, pregando o Evangelho, falando de uma vida com Deus, pregando as experiências e vivências nas batalhas espirituais, sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Quando você aceita Jesus como o Senhor da sua vida, começa um processo de transformação da tua vida, do teu ser e do teu entendimento. Antes, irmãos, estávamos nas trevas, no engano, na mentira das religiões do mundo e andávamos, irmãos, confortavelmente segundo o padrão deste mundo. Mas Jesus veio, irmãos, olhou para você, olhou para mim, nos amou e nos desejou. E a partir daquele momento, Ele nos oferece a oportunidade de uma vida nova, de um entendimento novo. O Senhor nos chama para vivermos um tempo de restauração, de conhecimento da palavra, porque a verdade, irmãos, que é o Evangelho, nos liberta de tantas coisas. Irmãos, muitas pessoas que serviram às trevas, ao esoterismo, às religiões satânicas, estudaram muito, anos e anos de estudos, de pesquisa, de pactos, de comprometimentos espirituais. Mas quando eles conhecem o Evangelho de Jesus Cristo, todos se espantam pela simplicidade e verdade do Evangelho. Irmãos, me perguntaram o que é certo uma vez. Eu respondi: certo é aquilo que você não tem que ficar explicando. É o que é e pronto, você entendeu? Assim é o Evangelho é de uma simplicidade, mas de uma profundidade, aonde Jesus veio, irmãos, derramou o seu sangue naquela cruz para pagar os meus pecados. Havia uma dívida, havia uma escrita que de certa modo me era contrária, uma sentença sobre a minha vida que eu não podia mudar, uma escravidão, porque todo homem nascido neste mundo é escravo do pecado. Ele nasce já contaminado pela estrutura espiritual que o pecado criou. Há um domínio na mente, há padrões de pensamentos, há a cultura e a filosofia deste mundo, que toda ela, irmãos, é contrária a Deus. Tudo que Satanás criou nesta terra é o contrário do que Deus tem como padrão. Para quê? Para te enganar, para te manipular, para que com um pouco de prazer ou uma suposta sabedoria, ele te roube da presença de Deus. Mas Jesus veio, irmãos, Ele tirou a venda dos nossos olhos, tirou o agravo dos nossos ouvidos e a pedra do nosso coração. Para quê? Para que eu veja, para que eu ouça e o meu coração seja transformado. Irmãos, quando a palavra do Senhor ela é pregada, ela não é mais uma simples palavra motivacional. Ela é o Espírito de Deus que penetra dentro do meu ser e vai me transformando, e vai me mudando, e vai me convertendo, e vai me dando um novo entendimento. Há um processo, irmãos, na nossa vida, que dia a dia ele é realizado através do Espírito Santo. E eu coopero, irmãos, com esse processo quando eu começo a buscar entendimento da palavra, quando eu começo a orar, quando eu começo a louvar e adorar a Deus. Tudo isso junto traz uma transformação do meu ser. Irmãos, eu nunca esqueço, eu me converti com 16 anos de idade. E um dia eu estava louvando, um hino que dizia: há um canto novo no meu ser, que é a voz do meu Jesus, que me chama: vem em mim obter a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 nome sem igual, enche o meu ser de poder celestial. Se eu não me engano, irmãos, é o hino 299 da harpa cristã. Irmãos, nesse momento eu senti tudo aquilo que eu estava louvando. Eu senti o meu ser subindo, eu senti a minha alma sendo limpa, sendo purificado, e eu senti uma presença maravilhosa invadindo o meu ser, amém? Irmãos, andar com Jesus é você andar na realidade. Nós não andamos apenas por uma fé,
mas nós andamos por uma vivência com Jesus. Porque Jesus, irmãos, ele disse: eu vou, mas não vos deixarei órfão. Derramarei sobre vós o meu Espírito. E o Espírito Santo, irmãos, quando ele entra na nossa vida, ele traz os dons espirituais, ele traz a revelação, o dom de línguas, interpretação, dom de discernimento, dom de cura, dom de sabedoria espiritual. Então, irmãos, Jesus Cristo, ele é vivo, amém? Ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo hoje, em cada um de nós, através do Espírito Santo. Jesus disse: fareis as obras que eu fiz, e fareis também obras maiores, porquanto eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei sozinho. Derramarei sobre vós o meu Espírito. E a vida com Jesus, irmãos, é uma vida de novidades, cada manhã um ensinamento novo. Como eu sempre comento, irmãos, às vezes você leu a Bíblia muitas vezes, mas cada vez que você lê, você tem um entendimento renovado e mais profundo. Quantos textos, irmãos, que eu já li muitas e muitas vezes, e de repente o Espírito Santo te revela as entrelinhas daquele texto, amém? Porque existe a palavra escrita e a palavra revelada. E, irmãos, a Bíblia diz que Deus só revela os seus segredos para aqueles que o amam e o amam muito. Quando você conhece Jesus, irmãos, você tem a sua comunhão com Deus, nunca mais você o abandona, amém? Porque o que Ele faz na nossa vida nos transforma. Você não é mais aquela pessoa do passado, você não é mais aquela pessoa que era manipulada pelos sentimentos, pela emoção, pelo mundo espiritual, por tantas coisas. Agora, você não é mais manipulado, mas você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Uma vez, conversando com uma pessoa que era da Umbanda, eu falei: olha, o que você serve toma a tua vida, usa o teu corpo, e você não tem consciência do que você faz, entendeu? Aquele espírito maligno, ele vem, toma a pessoa dá passe, fuma charuto, bebe pinga, faz coisas absurdas. Falei: o Espírito Santo, ele entra na nossa vida, mas ele não tira a tua consciência. Ele fala aqui, irmãos, dentro do teu coração, com uma voz audível, irmãos, amém? E ele fala de uma maneira que te cura, te restaura e não te humilha, amém? Olha como no Espiritismo, na Umbanda, as pessoas são chamadas de cavalo, você entendeu? Porque é onde se monta. E Jesus nos chama de ovelha, porque a ovelha você cuida, a ovelha você encaminha, a ovelha você leva para os pastos, leva para as fontes de água, amém? Irmão, se propõe a ouvir as pregações do Evangelho, se propõe a começar a ler o Novo Testamento, se propõe a começar a orar, falar com Deus, porque fala: Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero conhecer a verdade e eu quero me livrar de todo engano deste mundo. Me perdoa, me limpa e converte o meu coração. E eu tenho certeza, irmãos, que você vai viver um novo tempo, um tempo de restauração, um tempo de novidade de vida, e como a palavra diz, um tempo de refrigério, pela presença do Senhor na nossa vida e pelo conhecimento do Evangelho, amém? Irmãos, Jesus já pagou o preço pela minha vida e pela sua vida. Jesus já se sacrificou por cada um de nós. Disse Jesus: eu venci o mundo, e vocês também vencerão se estiveres em mim. Maravilhosa coisa é, irmãos, ser conhecido de Jesus e conhecer ao Senhor. Porque a partir do momento que eu começo a amar Jesus, porque eu li a sua palavra e porque o Espírito Santo está me habilitando, a Bíblia diz: se vós me amares e as minhas palavras estiverem em vós, eu rogarei ao Pai, disse Jesus, e nós viremos e faremos morada eterna em vós. Então, neste momento, nós nos tornamos um com Deus. Neste momento, eu e você,
nos tornamos templo do Espírito Santo. Amém? Pastor Sérgio Calegari, canal Farol e Natureza, falando de uma vida com Jesus, falando de Ele estar em nós e nós estarmos nele. Amém? Deus te abençoe, Deus te fortaleça e te dê o entendimento que te traz a vida eterna.